vai ser um país feliz, sobretudo porque encontraram a plenitude em Jesus Cristo. Não é sabe, um sentimento que vem e vai, mas se trata de uma presença em nós, que nos blinda, que nos cuida. Nós podemos dizer como salmista: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Sabe, e tentando me considero uma mulher muito calma, né? E nem é devido ao meu temperamento, vou dizer assim. Talvez seja, mas a gente sabe que os temperamentos são redimidos em Cristo, né? A colérica é redimida em Cristo. A sanguínea é. Eu sei que se não fosse o Espírito Santo, eu também andaria ansiosa, como muitas amigas, como muitas mulheres a quem eu posso perceber e observar. Mas, graças a Deus, que a despeito das minhas dores, a despeito dos processos difíceis pelos quais eu já passei, abusos na primeira infância, sabe, abusos ali na adolescência, traumas, separação dos meus pais, mortes, lutos, sabe, tão cedo começar a trabalhar, tão cedo encarar uma vida profissional que me roubava a infância, tantas coisas que eu poderia elencar aqui, traições de pessoas, de amigos, sabe, de pessoas das quais eu jamais imaginei, exatamente delas vieram traições tão difíceis, mas em tudo isso Deus estava cuidando de mim. E graças a Deus eu pude não permitir que essa ansiedade, pelo contrário, enchendo-me do Espírito Santo, a paz de Deus, a paz é um fruto do Espírito. E a minha oração que nessa tarde, já quase noite, quase viração do dia, você, mulher, que por acaso tenha chegado aqui tão ansiosa, possa, como diz o versículo, o conselho, lançar sobre Jesus toda a ansiedade, na certeza que Ele tem cuidado de você. Você vai ser muito mais feliz assim, aos cuidados do Senhor Jesus. E eu quero pedir que você abra um outro texto, porque eu quero falar mais sobre essa história e fazer você pensar um pouco no que a ansiedade faz com a gente. Porque a ansiedade, minhas irmãs, ela tem consequências, sabe? As escolhas, as decisões, as atitudes que nós fazemos, tomadas de ansiedade, muitas vezes nós não percebemos a consequência de tudo isso. E saber, uma vez que a gente sabe o que isso pode provocar, o que isso pode causar, uma vez que você percebe que o seu jeito ansioso de ser está maltratando, está atropelando, está adiando o projeto de Deus em sua vida, uma vez que você tem esse entendimento, agora você vai andar mais cautelosa, mais cuidadosa, vai ter mais cuidado com o que diz, com as escolhas que toma. Por isso eu quero te convidar a abrir aí a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 16. Porque é uma história de uma mulher que permitiu que a ansiedade tomasse conta do coração dela. E as consequências foram muito graves. E são até hoje. Gênesis 16, a partir do verso 1. Eu vou ler para você essa história. Convido você a ler depois em casa, a meditar mais, tudo para aprender e tirar desse texto tudo aquilo que o Espírito Santo quer e pode ensinar a você. Gênesis 16, capítulo 16, verso 1 fala: Ora, Sara, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sara, sua mulher. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Abraão possuiu Agar e Agar engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para Sara, a sua senhora. Então Sara disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza.
que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abraão a Sara: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. E então Sara tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Mas o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde você vai? E Agar respondeu: eu estou fugindo de Sara, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: eu multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Amadas, é uma história interessante, mas que preocupa muito, porque você leu comigo, você compreendeu. É a história de Sara, esse triângulo. Na verdade, havia o casal, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele estabeleceu a aliança entre Abraão e Sara. Em capítulos anteriores, Gênesis no capítulo 12, não vou ler aqui, mas eu vou te contar, se você ainda não sabe. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de multidões. Eu vou tornar o seu nome famoso. Eu vou multiplicar a tua descendência. A tua descendência será tão numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. Será incontável a tua descendência. E em ti eu tornarei benditas todas as famílias da terra. Ora, se Abraão tinha essa aliança com Sara, Sara era sua esposa, e se Abraão havia recebido uma promessa de Deus, logo Sara também tinha propriedade dessa promessa. Através dela, Deus cumpriria a promessa de fazer Abraão pai de multidões. Ela seria também mãe de multidões. Deus tem dado promessas a mim e a você. Eu tenho promessas que Deus me deu que ainda não se cumpriram. E eu acredito que você também tem recebido de Deus palavras, promessas que ainda não se cumpriram. Porque Deus falou a Abraão, mas não foi amanhã. Não foi no dia seguinte que a palavra aconteceu. Não foi no dia seguinte que Sara engravidou. O tempo foi passando, passaram-se muitos anos. E essa espera, esse tempo de espera, provavelmente foi o gatilho para que Sara pudesse abrigar a ansiedade em seu coração. Se ainda hoje uma mulher não poder engravidar é motivo de muito sofrimento, naquela época, naquela geração, era muito maior o julgamento. Era como se fosse um castigo do próprio Deus fechar a madre de uma mulher. E isso provavelmente deixou o coração de Sara preocupado. Ver o tempo passando, o seu corpo envelhecendo, a menopausa chegando. Sabe, talvez você está diante de uma promessa de Deus, mas tudo ao redor vem te dizer que não é possível, não vai acontecer, e que o Senhor esqueceu de você. E por causa disso, Sara começou a pensar, a fazer o próprio plano, o próprio projeto. E aí é que está o problema. Eu e você começarmos a abrir mão do que Deus falou, a abrir mão do jeito de Deus. A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ainda diz a palavra que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando vem de Deus é bênção, quando vem de Deus é pleno, quando vem de Deus é completo. Ainda que haja dor, ainda que haja, algo que vai te incomodar, porque você sabe, é uma luta da carne, da nossa vontade contra o Espírito Santo de Deus. Mas você vai ter a certeza de que você está no centro da vontade de Deus mesmo assim. E isso vai ser prazeroso para você. Sabe, Sara começou a abrir mão, começou a fantasiar, a imaginar, a achar que Deus havia esquecido. E a primeira coisa que eu quero te dizer, que a ansiedade faz com você, é mudar dentro de você, é mudar no seu coração o conceito de quem Deus é. Cuidado
Cuidado com a ansiedade. A ansiedade não é um sentimento, uma coisinha que vem que vai. Você toma um ansiolítico e daqui a pouco está bom. Não, a ansiedade, ela tem, consequências muito maiores. E a primeira coisa é essa. Ela vai, mudando dentro de você. Ela vai abalando a sua fé. Ela vai destruindo a sua fé. Ela vai te fazendo acreditar em coisas que Deus não disse a você. Porque se você bem leu, Sara, ela diz: já que Deus me impediu de ter filhos. A verdade não era essa. Deus nunca disse isso. E eu quero perguntar a você, mulher, em nome de Jesus, quais são as mentiras em que você está acreditando? Quais as mentiras sobre Deus que o diabo está te sussurrando e você está acreditando? Você se percebe dizendo: Deus me esqueceu. Tem mulher que acha que Deus jogou ela aqui no mundo e desgraçou a vida dela. Não, querida. Ele é um Pai de amor. O nosso Deus é um Pai de amor. Que essa identidade, essa certeza que Deus é amor esteja firme dentro de você e não seja abalada por um tempo de espera, por algo que ainda não aconteceu, por um problema, por uma tempestade, uma turbulência. Sara, ela diz: já que Deus me impediu, e isso não foi o que Deus disse. Você precisa, nos momentos de espera, nos momentos difíceis, se apegar ao que Deus disse. O que é que Deus disse sobre você? Quais as palavras, quais as promessas, quais as certezas? A minha me disse que eu vou gerar, que também serei mãe de profetas. E eu creio, por mais que o tempo demore, eu estou firme na promessa, como a gente canta. Firme, firme, firme na promessa de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É assim que eu e você precisamos estar firmes nas promessas de Jesus. Eu me lembro de Noemi. Se você não conhece a história de Noemi e Ruth, eu também te convido a conhecer. Noemi passou por várias perdas. Eu entendo às vezes o que você sente é até legítimo, porque a vida foi muito dura com você. Os problemas vieram, pessoas, te fizeram tão mal, e tanta coisa aconteceu na vida de Noemi. Mas em dado momento, aquela mulher que também era abençoada por Deus, ela chega a dizer: Ruth, órfã, vão embora. Eu não tenho mais filhos, eu agora sou uma mulher viúva e agora enterrei os meus filhos. Só estamos aqui eu e vocês. Nem que eu pudesse dar a vocês filhos e eles crescessem e casariam. Não seria mais possível, não há mais como ajudá-las. Vão embora, eu as despeço. E ela conclui dizendo: porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Mais uma vez, mais uma mulher que, por conta das circunstâncias da vida, dessa ansiedade, desse peso, começa a pensar erroneamente sobre Deus. E a minha oração nessa tarde é que, ao lançar a ansiedade sobre Ele, você possa lembrar de todas as promessas que Deus fez a seu respeito, do quanto Ele ama você, do quanto Ele é fiel, e que a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar em nome de Jesus. Outra coisa que a ansiedade faz é que a gente passe os carros na frente dos bois, é que a gente atropele os tempos e as estações. Eu me lembro de a última festa dos tabernáculos que Jesus participou aqui em terra. Os irmãos dele perguntaram: ei Jesus, você não vai subir? Você não vai à festa? E Jesus disse: não é o tempo. E eles responderam: mas o homem que faz as coisas que você faz vai ficar escondido. A pessoa que faz as maravilhas que você faz tem que se mostrar. Então você tem que ir. E Jesus responde outra vez aos seus irmãos dizendo: para vocês qualquer tempo é o tempo, mas comigo, como se ele dissesse, não é assim. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, eu sei que você conhece esse texto, a palavra diz: para tudo há uma ocasião certa,
Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E você precisa, eu também preciso, aprender a discernir os tempos. Lá em Gênesis 16, na história de Sara, Abraão, no verso 3 fala: foi nesse tempo, foi nessa ocasião de espera, quando não via a promessa acontecer, foi nesse tempo que Sara entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Cuidado para você não atropelar os tempos. Cuidado para você não se precipitar. Sabe o apóstolo Paulo, lá eu me lembro agora, lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, ele começa dizendo: filho, Paulo já estava para morrer, ele já estava se despedindo, e ele fala: filho, cuidado, porque nos últimos dias os homens serão maus. Sabe, Paulo começa a falar várias características do tempo que eu posso dizer, do tempo de hoje. E quando você pensa assim, que Paulo vai falar a Timóteo de tempestade, de guerra, de peste, de fome, de terremoto, não. Paulo vai falando de comportamentos, de posturas, de posicionamentos que irão tornar os tempos vindouros mais difíceis. E Paulo diz, dentre todas as características, nos últimos dias, os tempos serão difíceis, porque os homens serão precipitados. Você precisa entender, mulher, seja qual for a sua idade, eu vejo aqui mulheres de todas as idades. Às vezes não é o fato de você já ter cabelo branco que você já aprendeu a conter a sua ansiedade. Tem mulher que já tem anos de vida, mas não aprendeu ainda a lançar sobre o Senhor a ansiedade. Da mesma forma que temos jovens que têm aprendido a desfrutar do fruto do Espírito, que é a paz. Cuidado para você não se precipitar. Não se precipitar no julgamento. Não se precipitar em suas escolhas. Porque a precipitação de Sara lhe custou muito caro. E o Senhor quer poupar você. Diga para essa mulher aí perto de você. Diga: Deus quer poupar você. Deus quer poupar você de sofrimento. Espera com paciência no Senhor. Diga a ela. Aconselhe essa mulher. Sabe, se você ama uma pessoa, diga a ela: espere com paciência, porque o Senhor quer poupar você de todo sofrimento. A terceira coisa que a ansiedade faz conosco é nos colocar em terríveis constrangimentos. Meu Deus, quantos constrangimentos! Eu não sei aqui você, mas eu poderia dizer de algumas experiências em que eu me precipitei, eu me vi ansiosa e eu me coloquei. Às vezes a gente está achando a vida muito, sabe, a vida não está tão difícil. Peraí que eu vou arrumar mais um problema. Peraí que a minha vida não está ainda tão insuportável. Eu vou arrumar briga com alguém. Peraí, não, minhas amadas, não. A palavra fala: seja a vossa amabilidade conhecida de todos, perto está o Senhor. A gente precisa fugir dessas coisas. Sabe, a ansiedade colocou Sara em terríveis constrangimentos. A palavra fala: Abraão possuiu Agar engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para Sara. Sabe, às vezes você acha que está tendo uma excelente ideia. Uau, que ideia maravilhosa que eu tive. Muito cuidado com as ideias que você tem. Sabe, irmãs, é por isso que a palavra fala que até as nossas boas obras são para Deus como um trapo de imundícia. Porque a gente querendo fazer o bem, às vezes,
a gente atrapalha as coisas de Deus. Tudo que a gente vai fazer precisa ter muita direção. Eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus, discernimento, conhecimento, sabedoria. Sabedoria para você fazer exatamente. Jesus falava: eu só faço o que o meu Pai me manda fazer. Meu Deus, ele era Deus. Ele era o próprio Deus. A Bíblia fala que Cristo é a plenitude de Deus, mas ele chega a dizer, ele coloca a sua pessoa, sabe, num lugar tão pequeno, de tanta submissão, e ele diz: eu só faço o que o meu Pai me manda fazer. Sara não tinha de colocar ninguém nos braços do próprio marido, mas ela colocou, porque achou que estava tendo uma grande ideia. Ela pensou assim: eu preciso ajudar Deus. Deus está precisando de ajuda. Às vezes você pensa que Deus está precisando da sua ajuda. Deus não está precisando da sua ajuda. Deus precisa da sua obediência. Obediência. É isso que Ele quer. A palavra fala: Deus não se agrada de sacrifícios, mas Ele quer um coração obediente, um coração que é totalmente dele. É isso que Ele quer. Você quer agradar a Deus hoje? Então abra mão das suas ideias mirabolantes e escolha permanecer na palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Começou uma confusão dentro da casa de Sara. Nós não somos mulheres tolas que vão destruir a nossa casa. Nós somos sábias que vão edificar o nosso lar. Agar se viu grávida, o plano de Sara deu certo. Cuidado com as suas ideias, pode ser que elas deem certo. O plano de Sara deu certo. O plano de construir uma torre, a Torre de Babel, quase que ia dando certo. E aí Agar começou a olhar com desprezo para ela. Começou a confusão. Porque não foi Deus que planejou aquilo. Deus não estava naquilo. Deus não ordenou aquilo. Deus não queria aquilo. E onde Deus está, não está a confusão. Onde Deus não está, vazio, a caos, a trevas. E foi exatamente isso que tomou conta. A casa de Sara tinha paz. Agar honrava a sua senhora. Havia respeito, havia honra, havia, sabe, toda uma hierarquia. Sara sempre servindo a Abraão. E tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Mas agora, por causa da ideia de uma mulher, o furacão, o transtorno se instala ali. E Agar começa a desprezar. E aí não é só uma coisa entre Agar e Sara. Abraão também entrou no meio. Sabe, porque a próxima coisa que a ansiedade faz com a gente é fazer com que a gente culpe o outro. A gente não assume a nossa responsabilidade. Olha só o que Sara tem coragem de dizer a Abraão. Gênesis 16, o verso 5. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, me despreza. Que o Senhor seja um juiz entre mim e você. Olha isso, olha o nível que essa mulher chega de descontrole. Ela tem a ideia, ela criou tudo, mas agora ela olha para o marido e diz assim: resolve aí. Resolve esse problema, resolve esse BO. Não é assim não, irmã, assuma você a sua responsabilidade. Você não precisa ir lá no coach, no Paulo Vieira, sabe, que é um homem que eu admiro, e aprender essa coisa da autorresponsabilidade. Aprenda hoje. E talvez o teu caminho para a tua restauração, para a restauração da tua casa, seja admitir: Senhor, eu atropelei tudo, eu fiz tudo errado, eu me humilho, eu me quebrando, eu me arrependo e eu volto ao primeiro amor. Talvez exatamente nisso esteja a chave para a mudança. Talvez é isso que o teu marido espera, que o teu filho espera. Minhas irmãs, o Espírito me traz aqui à memória algo que eu vivi com a minha mãe. Eu amo minha mãe, mas na minha adolescência nós tivemos assim muitos embates. E a minha mãe, um belo dia, colocou todos os filhos para fora de casa. Vão morar com o pai de vocês, vão lá. E ela fez. A gente achou que ela estava brincando, não estava brincando não. Colocou todo mundo para fora de casa. O que? Ana Nóbrega já foi posto? Já. Minha mãe já falou: vai, estão dando muito trabalho, vão lá morar com o pai de vocês, vão dar trabalho a ele. E aí ficamos. E foi uma dor tão grande. Foi uma dor tão grande. A gente só dá valor quando perde.
colo de mãe, a correção de mãe, o abraço de mãe, comida de mãe, a mãe em si. Não é só o que ela pode dar, é quem ela é a nossa origem, é o ventre que nos gerou. E aí, a minha mãe também, que lidava muito com orgulho, minha mãe fala isso, e a gente conhece, né, lidava muito com esse orgulho. Ela disse que a direção que Deus deu para ela foi de consertar, de voltar, de se humilhar, de se arrepender. E aí, um belo dia, nós fomos passar um fim de semana com ela, já estávamos morando um tempo com meu pai, eu e meu irmão. E quando nós chegamos ali, ela já estava com os olhos marejados. E aí ela falou: meus filhos, eu quero ter um tempo com vocês. E a gente já ficou assim: meu Deus, o que vem agora? E de repente eu e meu irmão olhamos a nossa mãe se ajoelhando diante de nós. E ali ela pediu perdão, em prantos, uma cena que eu jamais vou esquecer. E eu me achando tão indigna: mãe, para com isso. Ela: não, deixa eu obedecer o comando do Senhor. Eu errei, eu não podia ter desistido de vocês tão facilmente. Vocês são meus filhos, eu amo vocês. E eu peço perdão por ter colocado vocês. E eu quero vocês comigo. Vocês são os meus filhos. E nós ali nos abraçamos. E eu sei que o Senhor traz essa história até você, porque talvez seja aquilo que o Espírito Santo esteja esperando que você faça. Reconhecer que a ideia foi sua, que quem começou esse caos foi você. Sabe, você tem boas ideias, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que ama a Deus, mas às vezes erra. Tentando acertar, erra. E agora é o momento de você voltar, quebrantada, pedindo perdão, não dizendo como Sara: caia sobre você, resolva isso, não. Mostre de nós essa reconciliação. Por fim,